Arrogância e prepotência são típicos de quem se fixou e não passou daquela fase esquizoparanoide. Ou seja, é aquela relação do lactente com a mãe, que é uma relação mais objetal. Mesmo que a pessoa não tenha na estrutura pura a questão da perversão, como base, de neuroestrutura. Então, a grande questão aqui, quando a gente lida com pessoas arrogantes e prepotentes, primeira coisa, primeiro, tenha uma certa piedade daquela pessoa arrogante, tenha uma certa pena daquela pessoa que ela é mais prepotente. Por quê? Porque provavelmente foi um bebezinho, que no processo de maternagem não conseguiu lidar muito bem com aquele medo da perda do objeto amado. Esse medo da perda do objeto amado faz com que o bebê entre numa pira, quando a mãe, por exemplo, se distancia, ou quem faz a função de mãe precisa por algum motivo se distanciar, e aquele bebê, isso não é criança, tá, gente? No sentido, é uma criança, como, vamos colocar assim, como entidade, mas como fase, tá naquela fase latente, que é a fase que ainda a criança está no processo de neurodesenvolvimento e tem as suas fases que tem que sim ser adentrada para poder saber, de alguma maneira, lidar com a questão da ansiedade persecutória. Então, quando a gente tem aqui uma pessoa que é muito arrogante, que é uma pessoa que é muito prepotente, a questão é que esse bebê, vamos colocar assim, mesmo que for um adulto, esse bebê se fixou nessa fase por medo, de perder o objeto amado, e esse medo da perda gerou nele uma ansiedade, e essa ansiedade não conseguiu evoluir para um processo que a gente chama de fase, na verdade não é um processo, é uma fase depressiva, ou a posição depressiva. Dependendo, tem gente que se fixa nessa posição depressiva e é onde você vê assim, pessoas que têm ali um humor mais melancólico, mais bile negra, E quando a gente pensa nessa questão da fixação esquizoparanoide e a manifestação de uma certa arrogância e prepotência, essa prepotência, essa própria palavra prepotente, ela já conota um sentido de pré alguma coisa, prepotência, antes de entrar na potência. Caso esse bebezinho, vamos colocar esse lactente, conseguisse passar, dessa fase da pré, e fosse para uma fase posterior, que seria a fase da posição narcísica, que ele vai adentrar, mas se ele ficou naquela posição esquizoparanoide e a posição depressiva numa certa oscilação, causa nele um processo que a gente chama de uma certa confusão, E essa confusão pode gerar, sim, uma marca no psiquismo que a gente chama de fixação. E essa fixação vai dar toda a conotação de como esse bebê, de alguma maneira, foi tratado frente a essa demanda dele de atenção, de amor e coisa e tal. E dependendo de como foi feita essa maternagem da mãe, onde esse sujeito, por exemplo, grita, para poder ser escutado, Ele chora para poder existir nesse sentido, para poder ser atendido, e dependendo desse choro e dependendo dessa demanda que ele busca, e essa demanda de alguma maneira não correspondeu, ele logo grita, ele logo precisa mostrar a sua potência através do choro para poder ser escutado.
E caso não foi, caso por algum motivo, ou seja, por um processo de maternagem, que a gente não pode chamar assim, a maternagem é falha, as pessoas, seres humanos são humanos, né, gente? Então, assim, a gente não cobra uma perfeição quando a gente não tem contato com aquilo, com o conhecimento. Por isso que é importante, quanto mais a gente adentra nesse processo de conhecer, de entender que a maternagem é um papel fundamental, não só para mudar a vida do indivíduo no sentido singular, né? No sentido de que vai ser uno. Muito pelo contrário, quando a gente pensa a questão da psicanálise como algo singular que está tratando um indivíduo, sim, ela trata singularmente o indivíduo, mas essa singularidade ela tem um reflexo total e completo no universal. Porque se eu tenho aqui uma maternagem construtiva, eu tenho uma escuta construtiva, onde a pessoa que faz função de mãe, ela compreende as necessidades do bebê, do ponto de vista não só fisiológico, que é o que a gente faz, né? É o que tem para hoje, né? Mas do ponto de vista não só do que tem para hoje, mas do ponto de vista do que eu posso oferecer, né? Tudo bem que esse que eu tenho para hoje pode ser uma coisa riquíssima do ponto de vista de oferecer para aquele sujeito adequadamente um processo afetivo, apesar de que quando a gente fala de afetos, a gente sempre cai nessa coisa de que o afeto é algo que não consegue ser metrificado. Nesse sentido, não. Mas a oferta, né, de uma resposta, por exemplo, à angústia, ao choro de um bebê adequadamente, sabendo que às vezes o bebê não precisa só de uma amamentação fisiológica, nutritiva, que vai fazer com que ele não sinta fome ou troque a fralda e coisa e tal. Às vezes a amamentação emocional faz toda a diferença nesse adentrar depois ao mundo coletivo, né? Ao mundo onde você vai estar nos processos de interações. Então, quando o que eu trato esse bebê, como eu trato esse ser que está em processo de desenvolvimento, vai ser exatamente aquilo que ele vai devolver lá para frente na sociedade. Então, quanto mais não é assim um saber evasivo, eu acho assim, quanto mais a gente se prepara para poder é óbvio que existem psicopatologias, gente, existe um atravessar que às vezes está fora do controle dessa coisa de a gente tentar ser o melhor possível, né? Essa mãe suficientemente boa é aquela mãe que tenta entender que ela sim tem as suas falhas e que essas falhas, justamente esses escapes que às vezes ela precisa dar, vai fazer totalmente a diferença numa posição ou mesmo numa passagem que o seu próprio serzinho ali em desenvolvimento vai ter que lidar. E às vezes o excesso, por exemplo, ou de cuidados, ou aquela mãe burnout, né, que é aquela mãe super mãe, às vezes também sufoca, às vezes também não deixa inaugurar esses processos de desenvolvimento fundamental para uma autonomia psíquica desse sujeito. Então, quando a gente pensa nessa questão da arrogância em específico e quando a gente pensa nessa coisa da prepotência, a gente tem que sempre levar em consideração que a arrogância, quanto mais arrogante é uma pessoa e mais prepotente, mais amor, mais compreensão e justamente, às vezes, até a gente fazer processo de maternagem, mesmo que depois de grande, mas agora não dá mais mamando. A maternagem, ela não entra, tudo bem que o correto é uma maternagem construtiva na sua fase adequada, mas ela também pode representar simbolicamente algo de que às vezes a gente se coloca nessa posição de mãe, né, em alguns momentos, às vezes o analista ele tem bem essa coisa, né,
de o setting, de a posição dele ser de posições, tanto que quando a gente pensa nessa questão da posição, a posição é uma coisa muito mais fixa, né? Eu colocaria que o analista, ele tem esse papel, às vezes, de fazer fases para esse paciente, no sentido de que quanto mais fases eu faço, mais eu posso representar ou reorganizar fases que fizeram com que esse sujeito, né, não passou por uma fase, mas sim se fixou nessa fase. E essa fase faz com que esse sujeito tenha toda uma conotação comportamental ou mesmo toda uma conotação de estruturação do seu psiquismo e do seu inconsciente naquilo, né? É como se a gente pudesse entender que o arrogante e o prepotente, ele ficou tão fixado naquele choro gritante de eu preciso ser escutado, eu preciso ser ouvido, que ele passa a cobrar do social, através da sua arrogância, através da sua prepotência, algo que nele ficou faltoso. Óbvio que somos todos seres faltosos quando a gente pensa do ponto de vista da neurose, mas quando a gente pensa do ponto de vista de, às vezes, entender que um sujeito que está no processo de arrogância e de prepotência, ele realmente está numa pré-potência, que precisa ser entendida do ponto de vista da maternagem construtiva. Bem, é o que eu tenho aí para vocês hoje, gente. Se fez sentido, como sempre, se inscreva no meu canal e muito obrigada. É isso. Olha que lugar lindo, gente, ó. Muito lindo, né? You think water should be free? I do, absolutely. That's why we launched a free beverage company. E você, também acha que a água deveria ser de graça? Com essa abordagem, uma empresa norte-americana está realizando o inimaginável. A Free Water, empresa sediada em Austin, no Texas, fornece água gratuitamente e completamente financiada pelo marketing. A ideia, como explica Josh Clifford, CEO da empresa, surgiu da vontade de realizar alguma mudança de impacto no mundo e provar que é possível transformar o mundo de forma lucrativa. Back in the year 2015, my wife and I started a nonprofit organization to help refugees in Europe. And we helped thousands of people from around the world. And during that time, at least 25% of the people had explained they had left their country because they didn't have access to water or food. We thought we could hack it. Like we were like, maybe you could hack famine and solve it. And so we wanted to create an out-of-the-box solution, which is free water. Foi então que nasceu a ideia de vender anúncios para financiar a distribuição de água engarrafada gratuitamente. Josh explica que as embalagens carregam o real produto que é comercializado pela empresa. E é por isso que eles conseguem oferecer a água gratuitamente. It's free because the packaging is the ad space. We do aluminum bottles and paper cartons. It's a new type of media and e-commerce platform that at scale makes free water more profitable than selling water and food today. This business model will work anywhere in any country, including Brazil, and for a number of different products. For any product or service currently sold, at least in the United States, in a Walmart, a Costco, a Target, pretty much everything on Amazon. Mas a ideia não para por aí. Agora a empresa quer expandir os negócios, não apenas para outros países, mas também para outros mercados. Segundo o CEO, a empresa quer atuar como um mercado gratuito. E para isso, o próximo produto que já está em fase de testes é a primeira máquina de vendas automáticas gratuita do mundo. Josh garante que assim que o produto for aperfeiçoado, a empresa quer levar a outros países, incluindo o Brasil. The future in this industry are the new types of softwares and new ways to manufacture and new ways to distribute that are only possible when things are free or negatively priced. We're also building the world's first free vending machine prototype. And this free vending machine is really going to impress a lot of people. So we're perfecting our software right now, and when the software is perfected, we want to send it to every country, including Brazil. Agora a empresa está se preparando para oferecer diversos outros produtos, como comidas, produtos de higiene,
absorventes, produtos de limpeza e tudo que possa contribuir para facilitar o acesso a recursos básicos para a população. A empresa já se prepara para ser a pioneira mundial neste conceito de mercados gratuitos, e as motivações não poderiam ser melhores. Second goals with this project is to prove to the world that it's more profitable to do the right thing than the wrong thing. That you can help people, you can help the consumer, you can help the community, you could help the environment, you could donate to charity and still earn more profit than you can otherwise.